Beleza, você abriu o teu estúdio, como você falou, sem dinheiro, sem nada, mandou uma mensagem ali, Sem lei, sem documento. sem lei, sem documento. Quais foram os maiores desafios que você teve após abrir teu estúdio? Não ter grana, né? Ter que fazer um empréstimo, arriscar, ter muita coragem, sem ter daí para onde correr se desse errado, por não ter a base familiar financeira, como eu falei, cada um por si se virando, né? Então era um tiro que tinha que fazer dar certo. Tinha que trabalhar e tinha que fazer dar certo. Não tinha opção, não tinha plano B para mim, para Vanessa. Tinha que dar certo. E também naquele momento não poder sair de onde a gente trabalhava para se dedicar só ao estúdio. Então a gente abriu um estúdio trabalhando em paralelo na academia. Eu saí na época, eu já não estava mais no SESI, eu acho que eu estava só na academia, de tarde na musculação, aí nesse momento, e de noite no fitness, de manhã com personagens. Então eu tive que abrir mão dos meus personagens do período matutino. De tarde eu trabalhava ainda na academia como professora de sala de musculação e de noite no fitness. E por 3 anos eu tive que conciliar ser funcionária de uma academia, de uma grande academia, e gerir o meu negócio. Sim. E a Vanessa foi uns 2 anos, eu acredito, 2 anos e meio, a mesma coisa. Ser dona do negócio, a Vanessa eu geria, né, mais, e a Vá cuidava mais em dar mais aulas de personal, Sim, né? aham. Então ela dar mais aulas e também ainda ter que trabalhar na academia que ela trabalhava na época, numa academia do centro. Foi muito desafiador, porque daí a tua cabeça começa a trazer muitas preocupações para o teu negócio. E aí eu ia para academia, deixando ainda pontas abertas do estúdio, coisas que eu não consegui terminar de resolver, mas eu tenho que largar, porque agora eu tenho que ir para academia e fazer bem feito, entregar o meu melhor. Porque os nossos chefes, tanto os meus como os dela, que também eram 2 irmãos, né, a academia que ela trabalhava, foram muito bacanas em permitir que a gente continuasse sendo funcionária deles, mesmo tendo um estúdio, ainda mais eu, que o meu estúdio era 2 quilômetros da academia. Era uma pegada diferente, né? Mas, de alguma maneira, existia uma leve concorrência, apesar do produto, o serviço ser diferente. Então, eles confiavam muito na gente, em pensar assim, mesmo que elas estão passando os perrengues, elas ainda estão entregando bem aqui na academia. Porque ele poderia ter dito, não tem mais espaço para você aqui, porque você não tem mais foco aqui, você tá focado no seu. Aos poucos eu fui reduzindo minha jornada na academia, saí da musculação à tarde e fiquei só com o fitness à noite. Então isso era um desafio muito grande. 2 corações, né? Quando estava na academia, mesmo entregando muito bem feito, existia uma angústia de coisas que deixei abertas às vezes no estúdio. Quando estava no estúdio, me dedicando, existia um bichinho que falava comigo, tem que fazer uma música nova para o aulão de dança, tem que pensar na roupinha para... A cabeça tá sempre assim, né? Nossa Senhora. E isso é complicado, é desafiador, né? Isso envelhece, né? Minhas rugas, alguns cabelos brancos. Haja botox. Então, pra mim, eu acredito que pra Vanessa também, mesmo eu falando por ela, foi o principal desafio. E não satisfeita, depois de 3 anos, a gente decidiu abrir uma filial. Mas aí eu acho que a filial veio por conta de visão, né? A gente viu, poxa, nosso grupo de corrida tá crescendo. O Estúdio 1 não comporta uma recepção para recebê-los e nem para fazer uma preparação antes do treino. A gente precisa de um local adequado. Tá, mas como é que a gente vai ter um local adequado para receber um grupo de corrida no qual o custo-benefício é bem... O custo, aliás, é bem inferior, né? Não paga. E aí veio a ideia da filial. Então, quando veio a ideia da filial, né, se concretizou a sala e tudo mais, aí foi uma decisão dificílima. Ou seja, você estava com o estúdio. Quanto tempo tinha esse estúdio? 3 anos do Estúdio 1 de personal e trabalhando em academia ainda. E aí, nesse mesmo... Você tinha o estúdio, 3 anos, trabalhando na academia. Vocês abriram a segunda filial. Daí quando a gente tomou a decisão da filial, aí eu tomei a decisão de sair da academia. Porque o negócio ia ser Não tinha quebradeira, né? Como eu cuidava da gestão, né, toda a parte administrativa, RH, finanças, marketing, postagens, layout, eu fazia toda essa parte, por isso que eu dava menos aulas. A Vanessa dava muito mais aulas. A gente tinha bem bacana na nossa sociedade, né? Então ela era mais técnica operacional, então dava muito mais aulas. Acredito que 70% das aulas, e eu era a parte administrativa e gestão e visão, negócios, enfim. E juntas a gente montou ali o bololô. Quando veio a ideia do segundo, tava ali, era oportunidade, não podia perder a chance daquela sala que a gente queria no CCF e tudo mais, eu tive que tomar a decisão de pedir a conta da academia. E foi muito difícil. Muito difícil, muito desafiador. Era um sonho teu, tu tinha já teus alunos, já tinha ali Nossa, muito. Quem é minha aluna daquela época sabe. Foi
cada dia era cada menos um dia, eu fiquei 45 dias ainda até sair totalmente, né? Então eu dei pra eles esse prazo também, mas na verdade era eu postergando uma coisa, Você que né? estava trabalhando internamente isso. Foi muito difícil. Por um tempo eu não conseguia passar na frente da academia. Saudade daquela bagunça, daquela música, daquela sensação, que é a veia artística, né? Sim, O palco com e tudo certeza. mais, e as meninas, enfim. Foi um chororô, foi muito desafiador, mas tem que sempre lembrar que vem algo depois, que tem outra coisa, outros movimentos, e o tempo cura. Porque teve uma dor, né? E o tempo Claro, curou. um luto, né? Quase um luto Um ali. luto, Léo, Aham. essa é a palavra. Mas um luto que eu decidi. Então eu que lute. Então foi um ano bem desafiador, foi 2017. E aí vamos lá, né? 2 empresas, 3, né? Porque o grupo de corrida era uma terceira empresa, com volume, nós tínhamos mais de 100 alunos. E que dava o trabalho, porque se tu Com reconheceu certeza, Evolua meu Deus. pela bagunça, Sim, então tu imagina o que a gente sim. passa, né? E ali começou os desafios da minha inquietação de eu deixar de estar mais junto das pessoas e cada vez mais vindo para gestão, vindo para dentro, né? Que era uma coisa que você não gostava muito, não dominava muito. Não gostava não seria a palavra, gostava, mas não queria que fosse o principal de eu a fazer. Ah, mas contrata alguém, os estúdios eram muito pequenos, o faturamento não condizia com pagar um gerente, um coordenador à altura para cuidar do nosso negócio. Dependia ainda muito mesmo da gente cuidar do nosso negócio, né? Eu acho que isso é um dos principais erros que a galera comete hoje, principalmente na nossa área da educação física. Já abrir um negócio e querer abraçar tudo, vou dar conta de gerir, de dar aula, de fazer o marketing, de não sei o quê, de não sei o quê. Eu acredito que tem que ter agora bem claro, com essas experiências de outras pessoas que já têm. Na época que eu abri, tinha muito poucos estúdios. Agora tem Sim, bastante. verdade. E muito legal que a galera tá Sim, arriscando. sim. Mas entender que, num primeiro momento, você vai ser o polvo. Você vai abrir, vai limpar. A gente demorou, acho que mais de um ano até contratar faxineira uma vez por semana. Ia limpar todo dia. Postagens, criação das artes. Se você não domina isso, você vai ter que pagar alguém. E eu lembro que a Vanessa sempre falava, não, eu achei a sócia certa, né? Porque domina artes, né? Era designer gráfico, então eu criei a logo, as cores, fachada, camisa, layout e tudo. Tinha uma noção de administrativo por já trabalhar em contabilidade na minha adolescência, então eu tinha bases, né? E muitos parceiros, muito network também, né, da trajetória. Então isso tudo trouxe um monte de experiência que fez a gente se virar bem, Sim. mesmo sem dinheiro e com pouca experiência como empresária. Nenhuma experiência como empresária, na verdade, né? Só como empreendedora. Mas o que o profissional da educação física, ou qualquer área também, tem que entender é que no começo, e às vezes por um bom tempo, você vai ter que fazer tudo. Porque a gente não consegue de início um faturamento no qual você consiga delegar pessoas para cuidar do seu negócio. E também tem outra questão do apego. Eu era muito centralizadora e controladora. Estou tratada. Terapias. Terapias. E delegar algo muito importante da sua empresa, né? Delegar significa soltar, significa não segurar mais, é deixar o passarinho ir. Então tinha muito isso também. Então, algumas coisas eu passava para uma menina que me ajudava, mas muitas outras eu retia para mim. E aí vem um outro transtorno, né? Que tu começa a não dar conta de tudo. Mas daí bate na trave, tá, eu preciso de um coordenador, mas eu tenho condições de pagar um coordenador? Vai ter que mexer no meu e da minha sócia. E aí vem outro, poxa, mas eu abri o estúdio pra ganhar mais, eu não tô ganhando mais. Então tem uma série de conflitos. Claro que hoje a gente percebe, a gente tá vivendo uma experiência, nós três, né, a Elaine, a Vanessa e eu, cada uma no seu negócio, de mentoria, que trouxe uma outra visão de gestão. Faço mentoria com o Alessandro e a Thaisa, do Arte Negócios. Cara, se lá atrás a gente tivesse feito isso, a gente tinha entendido muito mais sobre o trabalho de posicionamento estratégico. Poxa, o estúdio vai fazer 8 anos, né? Então, vamos dizer que eu empreendo realmente à frente de um negócio há 8 anos, eu não tinha noção nenhuma de posicionamento estratégico. A gente sempre fez na percepção subjetiva. Sim. Eu acho que a nossa hora vale tanto e eu acho que aqui no bairro pago tanto, então é isso. Essa é a importância de um mentor, né? Eu acho que é muito importante. Consultor, né? Da área administrativa. Um mentor, alguém que te encaminhe, que te mostre, né? Realmente a gente estava conversando sobre isso, né? Que te dê uns tapinha na cara mesmo. Olha o que tu tá fazendo, olha o que tu tá perdendo, olha o que tu tá, né? Teu trabalho, né? Tu não tá dando valor devido. Então é muito importante. Tu acredita que eles hoje estão sendo teus mentores? Esse casal? Com certeza. Nossa, fica a indicação, Léo. E a Vanessa tá fazendo também, na unidade 1, e a Elaine tá fazendo
para a filial, né, que a Elaine cuida agora. Eles trouxeram uma bagagem de realmente de gerir um negócio que a gente não tem, que a gente não aprende na educação física, e vou te dizer que eu não sei se isso tem também na faculdade de administração com essa propriedade, porque a faculdade vem com um pouco de tudo, né? Então faz as análises de riscos. A nossa análise era sempre assim, quais os riscos que a gente tem? Não tem aluno. Essa era a nossa análise. Não tem aluno, daí o que a gente faz? Faz um comercial, corre atrás. Nosso comercial sempre foi fraco, né? Então, a gente sempre trabalhou muito na confiança. A gente confia muito no nosso trabalho, o cliente vai vir. E, graças a Deus, sempre fluiu e veio. Sempre girando. Sai um, vem 3. Perdeu um, entra 3 bons. A gente sempre tem essa expectativa e ela acontece, ela flui. Mas se fosse realmente olhar dentro de um cenário, né, do empresariado, a gente não estava fazendo nada nesse quesito, né? Não sabia o que era uma análise SWOT. Nós acreditávamos eu principalmente, que o posicionamento estratégico era diferencial, mas vivi tanto na Evolua, enquanto personal também autônoma, e hoje com o meu novo projeto, no preço. Sim. E eu tenho que agora... Que é o que a maioria faz, né? Exatamente, né? Então, tem que sair do preço e entrar no valor, né? O valor que você tem, com as experiências que você tem, com a sua trajetória, com o conteúdo que você aborda e também a qualidade dele, né? Para entender o teu diferencial e o que as empresas e as pessoas precisam. Quando a gente começa a entender isso, se reconhecer, né, no negócio, né, o ser humano, mas no negócio, aí tu faz o teu posicionamento estratégico. E eles estão me ajudando nisso, assim, foi caraca, estalo, quanto tempo eu passei sem isso, e sem essa ajuda. A gente não ter isso lá no início. Acredito que hoje já mudou um pouco. Eu vejo aqui por onde eu estudei que tem, assim, muito pouco ainda, muito pouco, sobre essa questão da administração, da gestão e tudo mais. Mas eu lembro que durante a faculdade, quando eu fiz, não teve nada, absolutamente nada. E eu fiz um intercâmbio em 2010. Eu fui para Portugal, fiquei 1 ano em Portugal. E foi uma das primeiras coisas que eu olhei, eu disse, meu Deus, a gente não tem isso. Que eles tinham uma grade, uma disciplina, que era marketing e gestão esportiva. E eles tinham um mestrado dessa matéria. E aí eu voltei, eu fui correndo falar com o Sidney, que era o coordenador na época. Eu disse, Cid, a gente não tem isso aqui na grade, a gente precisa disso aqui, pelo amor de Deus, vamos fazer alguma coisa. Ia ter a semana acadêmica. Eu disse, vamos trazer o fulano pra falar sobre isso, falar sobre liderança, não sei o que e tal. Ele, não, vamos tentar, vamos ver. Acabou que não deu de a gente trazer. Ele me colocou a dar palestra. Ele disse, por que tu não dá uma palestra então, já que tu quer? E eu, meu Deus, eu treinei na base. Eu disse, não, vamos. Mas eu quase morri. Foi minha primeira palestra da vida, assim. Era uma coisa que eu queria muito, né, palestrar. Incrível. E foi na semana acadêmica, tinha mais 120 pessoas, mais ou menos. E foi muito legal, assim. Mas era realmente uma coisa que a gente não tinha. E que lá fora era uma coisa que eles tinham, assim, muito mais, né? E eu sempre, foi uma coisa que eu pensei, porra, a gente deveria ter isso desde o primeiro semestre. Porque a maioria das pessoas que começam educação física vão abrir um negócio. E hoje eu vejo que isso é assim. Eu percebo que muitos deles se formam e já começam com personal. Não tem aquela... Ou até antes de formar, até né? antes de formar. Sabe bem, então, né? Pensa, como é que vai fazer o marketing pessoal dele? Como é que vai gerir? Porque é uma empresa. O personal trainer, ele é uma empresa. É um profissional liberal, né? É um profissional liberal, mas ele é uma empresa. Ele tem que levar isso como uma empresa, né? E a gente não tem esse não dá conta. Não dá conta, exatamente. Né? Onde, pra te ter uma rentabilidade boa, tu tem que ter muitos alunos. Sim. E tu tendo muitos alunos, te sobra pouco tempo pra gerir o teu negócio, que é você mesmo, né? Mas para fazer também teu portfólio, tuas propagandas. E essa questão do empreendedorismo e do se preparar para o mercado de trabalho tem que vir lá do ensino médio, com né, certeza, Léo? Para a gente já entender. Entender também que não é um mar de rosas lá fora, né? Para o adolescente já ir para a rua sabendo que ele vai experimentar de tudo. Até realmente encontrar algo que ele goste muito. Mas por muito tempo tu vai fazer algo que tu não goste muito. Exato. Mas vai fazendo bem feito, vai construindo a tua trajetória, que cada experiência vai servir para aquela que tu vai escolher lá na ponta, digamos assim, né? Toda experiência vai ser válida, as ruins e as boas, né?